voltava de posse do bem, eles eram perdoadas as dívidas naquela oportunidade. Agora, eu queria perguntar o seguinte. Sim. Eu li uma vez um livro sobre a história dos papas. Certo. Se eu não me engano, na Idade Média, primeiro o seguinte, que havia tanta dificuldade, às vezes, de se eleger um papa, que primeiro deixavam eles trancados, onde estava havendo a votação, depois deixavam sem comida, e quando mesmo assim não resolviam, tiravam o teto. Isso foi... Porque aí chovia, aí eles diziam, bom, vamos eleger alguém para não morrer aqui. Isso foi a 100 quilômetros de Roma, inclusive justamente isso com frio, os caras estavam morrendo de frio, que uma eleição papal durou, parece que 37 ou 38 dias, aquilo que aí você tiraram disse, o teto. Tiraram os tetos. Que época foi isso? Idade Média? Não, foi desse 1547, por aí, 1600, mas já era depois digamos, nessa... Bom, outra coisa que eu li nesse livro que eu achei muito interessante, sim, que eu não sei se é uma tradição que ainda é mantida, pois não, mas que tinha um martelo de ouro e que se dava 3 pancadinhas na cabeça do Papa para confirmar que ele estava morto. Então batiam, Giovanni Consenso, sei morto, sei morto, sei morto. E aí passou a fazer parte da tradição. E que teve um Papa que não tinha morrido, estava só em sono cataléptico. E aí ele acordou, né? Aleluia, o Papa acordou e tal. E que a partir desse dia, os cardeais pegavam o martelo e davam cada porrada na cabeça do Papa, se ele não tivesse morto, para ele morrer naquele ato. Chegava a rachar a cabeça do Papa morto. Você já ouviu falar nessa história? Não nesses termos que você está me dizendo, mas mais ou menos, até hoje. O martelo é simbolizado, e a última vez que eu vi o Papa usar o martelo foi no dia 24 de dezembro de 1999, na abertura da Porta Santa, que a Porta Santa abre... Quer dizer, tem o tal martelo. Tem o tal martelo de ouro. É. Agora, é outra coisa que eu sei de Papa, que no lugar de eleger um Papa, elegeram uma papissa. Porque antigamente os papas eram casados, o próprio Leão Borgia era casado com 2 mulheres, etc. Até hoje qualquer fiel pode ser eleito Papa, não é? Não tem... Não, veja bem, hoje é o seguinte, o Papa é eleito por um concílio de cardeais. Hoje nós temos no mundo 184 cardeais, João. Não, sei, mas digo, teoricamente, até hoje, qualquer católico, o conselho de cardeais pode eleger Papa qualquer um, né? Muito contra o gosto dos cardeais, mas eu não poderia, logicamente, essa idade era um pouco superada essa teoria, e hoje, logicamente, os cardeais, nós temos muitos cardeais preparados. Posso até te contar uma história, se você me permitir um minutinho, como é que foi eleito esse Papa. Tanto é que fizeram 3 eleições para eleger esse novo Papa, e ele não acreditava que ele fosse o Papa, que fosse eleito Papa. Há 452 anos que não se elegia um Papa no italiano, porque quando se fala em Papa, se fala em Roma, quando se fala em Roma, se fala em Papa, e Deus diz tudo que é romano, porque Roma é uma extensão de Jerusalém praticamente, com a fundação de Pedro, com a cultura, enfim, aquelas coisas todas. E tanto é que quando o Papa foi, o cardeal Benelli de Florença, naquela oportunidade, há 25 anos atrás, chegou a ter 74 votos, precisava de 76. Como eu disse, vocês são jornalistas, são muito perspicazes, então, o que aconteceu? Aconteceu que ele deu uma entrevista, e essa entrevista não poderia ser publicada naquele dia, após que abrimos Papa, quando saía fumaça branca. Mas os jornalistas deram a entrevista, colocaram debaixo das portas dos cardeais que lá estavam reunidos. Naquela oportunidade, 136 ou 138 cardeais reunidos. No dia seguinte, eles fizeram mais uma eleição, porque não alcançou a maioria dos votos, ou seja, de 76 votos. Muito pelo contrário, ele teve 40 ou 50 votos, quer dizer, então não foi eleito Papa, fizeram outra eleição. Tanto é que o Papa atual, Karol Wojtyła, ele não pensava que ele fosse o Papa, ele mesmo votou em Dom Luiz Olochaide, nosso querido cardeal de Aparecida do Norte, que ele teve 11 votos naquela oportunidade. E nas terceiras eleições, ele foi também o Papa e saiu ele. Ele ficou um pouco preocupado, na verdade, como ele disse agora há pouco.
há 452 anos que não se elegeu um Papa no italiano, ele decretou em 1983 para 84 o Ano Santo Extraordinário da Redenção, porque o prefeito de Roma era comunista, e até para saber como ele era aceito pela população italiana. Foi uma coisa fantástica, o aceitaram maravilhosamente bem, até hoje ele é muito fantasticamente aceito. Agora, Giancarlo, vamos falar um pouquinho das fofocas do Vaticano. Vamos Por lá. exemplo, o Papa anterior, o Papa que durou um mês só, Sim. que dizem que teve um chazinho ali meio envenenado. Será que é verdade? Veja bem, João, Porque era um Papa muito ele durou 33 avançado. dias, o Papa Sorriso, João Paulo I, durou 33 dias. 33 dias, se você contar a batina dos padres e dos cardeais, tem 33 botões. Se você lembra, claro que não sabe, a idade de Cristo morreu aos 33 anos, portanto, o significado de 33 tem muito, o número 33 tem muito significado. João, a história nos revela que detalhes importantes como este que você... É claro, a boca pequena, é sabido, o chazinho, uma congestão, isso, aquilo. O cardeal americano. Isso, Marconcindo é outro que foi visto ali no... bom. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se nós retrocedemos um pouco na história, em 1800 e praticamente 2, na história francesa, o próprio general Bonaparte, quando estava invadindo a Europa inteira, ele havia conquistado praticamente a Europa inteira, parou às portas da Áustria, havia já conquistado a Itália, para conquistar a Alemanha não deixava ele entrar. O que ele fez? Ele pediu reforço em Paris, mandou aquela cavalaria até as portas da Áustria. O próprio general Bonaparte matou os melhores 4 generais dele. Matou, ele mesmo mandou matar os melhores e disse ao povo que os austríacos haviam matado os generais. O povo ficou com pena, abriram as portas, Napoleão entrou e, logicamente, conquistou a Europa inteira. Esses detalhes viemos a saber 20, 30 anos depois. Então, respondi a tua pergunta. Quer dizer que só daqui a uns 20 anos é que vai Talvez saber. Um pouquinho, é a mesma história do Kennedy, a mesma história do Nero, a mesma história dos imperadores romanos. Outra curiosidade... Pois não. Como é que chama a eleição? A eleição para Papa tem um nome específico, não é? O escrutínio do papal. O escrutínio papal. Não esperavam, quando escolheram João 23, que ele fosse durar tanto como Papa e fazer tantas reformas. Ele seria um Papa intermediário, não é isso? Que havia uma divisão muito grande entre 2 outros cardeais e acabaram elegendo o João 23 por causa da idade dele. Acharam, exatamente. Vai ser um Papa de transição. O Papa Bondade. O Papa Bondade. E acabou sendo um Papa extraordinário. Exatamente. A idade de votação é 80 anos. Hoje em dia... É o seguinte, os cardeais, 80 anos. Por exemplo, se você me pergunta hoje, quem será o próximo Papa? Ninguém sabe. O próprio Papa disse, só o Espírito Santo saberá quem é o próximo Papa. Nós temos aqui, no Brasil, temos 1 ou 2, me permitam não dizer o nome, mas nós temos 2 ou 3 cardeais aqui com